Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom dia, ouvinte de perto e da distância. Bom dia, já é boa tarde. São 12h e 25 em Natal. Eu agradeço a Deus por esta maravilhosa data, 22 de abril de 2023, um dia de sábado. Meus queridos amigos, neste dia 22 de abril de 2023 está um grande mistério de Deus. E este mistério está nesta importante data de hoje, que está no canal Francisco Ferreira. É só um canal e a voz. O tempo vem de um tempo indefinido, chamado Alfa, a rocha eterna. Está em Isaías, capítulo 26, versículo 4. Há muito tempo. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 8. E em Romanos, capítulo 5, versículo 6, de veras, quando éramos fracos, Jesus Cristo foi morto pelo homem ímpio, no tempo designado do século I. A voz da profecia, tempo indefinido. Ele é o arquiteto do tempo designado, chamado de Alfa. O tempo que Jesus Cristo nasceu nele, século I, diz em 7 capítulos e 10 versículos, e em 7 capítulos e 7 versículos, que se compõem 14 capítulos e 17 versículos. Aqui está 7 capítulos e 10 versículos, que quem tiver ouvido, ouça o que os capítulos e os versículos vão dizer desta profecia. Está aqui os 10 capítulos, 7 capítulos e 10 versículos. Capítulo 22, versículo 4, capítulo 1, versículo 5, capítulo 15, versículo 2 e 6, e capítulo 14, e capítulo 3, versículo 4, versículo 6, e capítulo 5, 6, versículo 5, capítulo 5, versículo 6. Vamos ouvir a sua interpretação neste 22 de abril de 2023, o marco do tempo determinado. Atenção, muita atenção. Século 1, ano 1 e 2. O ano em que Jesus Cristo nasceu. Capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo. 1 e 2. Que diz? Revelação de Jesus Cristo, que foi-me confiado por Deus para manifestar os seus servos
o que deve acontecer em breve. E ele, por sua vez, por intermédio do anjo, notificou o servo João. Revelou capítulo 22, versículo 1. Calma. Capítulo 1 e versículo 4. João e as 7 igrejas que estão na Ásia, a voz e a graça e a paz daquele que é e que é e da parte dos 7 espíritos adiante do trono. Revelou capítulo 22, versículo 4. Capítulo 22, capítulo 1, versículo 4. Revelou o capítulo 1, versículo 5. O capítulo 1, versículo 5 diz: e da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, primogênito dentre os mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e nos lavou de nossos pecados no seu próprio sangue. Capítulo 1, versículo 5. E o capítulo 1, versículo 5 revelou capítulo 15, capítulo 15, versículo 1 e versículo 2, versículo 3. Estamos aqui, um sinal maravilhoso no céu. 7 anjos com as 7 últimas pragas, que foi levado ao termo da ira de Deus. Capítulo 1, versículo 15. E no versículo 2 diz: e vi também como que um mar transparente em risados de fogo, e os vencedores que haviam escapado da fera e da sua imagem e do número do seu nome, se conservavam-se adiante em pé sobre o mar com as cítaras de Deus. Versículo 6. E no versículo 6 está aqui: e os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do templo vestido de linho puro e resplandecente, cingido ao peito com cinto de ouro. Revelou, meus queridos amigos, esses 3 capítulos e 4 versículos. Revelou capítulo 22, versículo 4, capítulo 1, versículo 5 e o capítulo 15, versículo 2 e 3. Vejamos a sua interpretação desses 3 capítulos e 4 versículos. Brasil, país da profecia, hoje. Brasil, 22 de abril do século XV, ano 1500, a primeira data do Brasil. A segunda data do Brasil, Brasil, 26 de 4 do século XV, ano 2026. Brasil, 22 de abril do século XV, ano 1500. E Brasil, 26 de abril do século XV, ano 1500. Revelou as 2 datas. Brasil, 22 de abril, e no dia 26, a primeira missa celebrada por Frei Henrique de Coimbra. Vamos ver a sua interpretação. Revelação e interpretação. Capítulo 22 e versículo 4. 2, 4, 8. 9 e 5, 14. Revelou capítulo 14. E o versículo 14
revelou 15, 2, 9 e 7. 2, 15, 1, 5, 6, 2, 8 e 6, 14. Capítulo 14, versículo 14. Viu-se uma nuvem no céu, e semelhante ao Filho do Homem. Estava, que se sentava o Filho do Homem, com a cabeça cenzida com coroas de ouro e uma foice aguda na mão. Esta foice está revelado 7 capítulos e 10 versículos e 7 capítulos e 7 versículos, segundo a revelação do Apocalipse. Está capítulo 14 e versículo 17. O Filho do Homem estava sentado nas nuvens e outro anjo saiu do templo do céu que tinha uma foice afiada. Está interpretado os quatro capítulos e os 5 versículos que está aqui. Capítulo 3, versículo 4 e 6 está dizendo: no século 1, ano 34, Jesus Cristo foi morto, crucificado no dia 22 de abril, com 33 anos de idade. 3 e 3, 6. Revelou a igreja de Sardes. Quem tem ouvido, ouça o que diz das igrejas. Que em Sardes tem alguns que não contaminaram as vestes que andarão com o Cordeiro, porque são dignos. O versículo 6 revelou o capítulo 6, e o capítulo 6 revelou o versículo 5, dizendo, capítulo 6, versículo 5, e quando abriu o terceiro selo, o terceiro animal, a clamar, diz: vem, e eu vi um cavalo preto, e o seu cavaleiro tinha uma balança na mão. Capítulo 6 que revelou o versículo 5, e o versículo 5 revelou o capítulo 5 e o versículo 6. Revelou o versículo 5, revelou o capítulo 5 e o versículo 6. Está dizendo, capítulo 5, versículo 6, atenção, olhem os capítulos e os versículos. E no capítulo 5, versículo 6 diz: eu vi no meio do trono e dos 4 animais, e no meio dos anciões, um cordeiro em pé, como imolado, que tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados à terra inteira. Capítulo 5 e versículo 6. E muito atenção, ouvinte de perto e da distância. Estamos em 2023. Hoje é 22 de abril de 2023. Hoje está completando o Brasil 523 anos. E o capítulo 23 que revelou, está revelado. Capítulo 5, versículo 2 e 3. Revelou. E está aqui, capítulo 5, versículo 2 e 3, e capítulo 5, versículo 4, capítulo 5, versículo 5, e capítulo 5, versículo 6, que revela 2026.
2026. 2023 revela o capítulo 20 e versículo 21 e 22 e o versículo 23, que está dizendo, capítulo 20, versículo 1 e versículo 2 e versículo 3 diz: E eu vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma algema. Capítulo 20, versículo 2: Ele apanhou o dragão, a primitiva serpente, que é demônio e Satanás, e acorrentou por 1000 anos. Versículo 3: E atirou no abismo e fechou e selou por cima, para que já não seduzisse as nações, até que se completasse os 1000 anos, seria solto por pouco tempo. O capítulo 20, versículo 2 e 3, revelou o capítulo 2, versículo 23, que está em Tiatira, revelando o ano 2023, que diz: Tiatira, ferirei de morte todas as igrejas, e todos saberão que eu sou aquele que são os reis dos corações, e dou a cada um conforme as suas obras. Capítulo 2, versículo 23, capítulo 2, versículo 24, capítulo 2, versículo 25 e capítulo 25, versículo 26. O capítulo 26, daqui a 3 anos, revelou o capítulo 2, que revelou o versículo 26, 2 e 6, 8. Revelou o capítulo 8, e versículo 8 e 9. E o capítulo 8 revelou o versículo 18 e o versículo 8 e o versículo 9. Nós estamos em 2023. 100 anos, chegamos a 2123, capítulo 21, versículo 23, o marco final do tempo determinado, que revela capítulo 5, e revelou o capítulo 5, aqui revelou o capítulo 5, 2 e 3. Vejamos bem, até 2026. Vamos aqui começar no capítulo 5 e o versículo 2 e 3. Capítulo 5, versículo 2 e 3. Dizendo o seguinte: eu vi também na mão direita do que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Capítulo 5, versículo 1 e capítulo 5, versículo 2. E vi então um anjo rigoroso que clamava em alta voz: quem é digno de abrir o livro e desatar seus 7 selos? Versículo 3. Versículo 3 diz: mas ninguém no céu, nem na terra, nem no mar e nem debaixo da terra poderia abrir o livro ou examiná-lo. Capítulo 5 e versículo 4, que revela até 2026. Capítulo 5, versículo 4, capítulo 5, versículo 5, capítulo 6. E no capítulo 5, versículo 4, dizia: e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro e de examiná-lo.
capítulo 5, versículo 4, e capítulo 5, versículo 5, ele diz, e então eu chorava muito, capítulo 4, voltando aqui, e eu, capítulo 4, capítulo 5, versículo 4, e eu chorava muito, porque ninguém fora digno de abrir o livro e nem de examiná-lo. Capítulo 5 e versículo 5 está aqui. E então, um dos anciãos me falou, não chores, que o leão da tribo de Judá, descendente de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Capítulo 5, e versículo 6, como está aqui. Diz, e eu vi no meio do trono 4 animais, e no meio dos anciões um cordeiro em pé, como que tivesse sido molado, que tinha os 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 espíritos enviados a toda a terra. Revelou, capítulo 5, versículo 6, marcando aqui, 2026. 2026 está em cima, foi lido aqui. 2023 que revelou que foi lido o capítulo 20, versículo 2 e 3, e um de Tiatira, capítulo 2, versículo 3, capítulo 2, versículo 24, capítulo 2, versículo 25, e o capítulo 2, versículo 23, que revelou 2026. E atenção, esse 2026 que foi revelado, que vamos fazer a leitura, 2023 que já foi dito lá em cima, revelou 123, revelou o capítulo 21, versículo 23, o marco do tempo do fim. Revelou o capítulo 2 e 3, que já foi lido, até o capítulo 2, versículo 6 de 2026, daqui capítulo 5, versículo 4, capítulo 5, versículo 5, até capítulo 5, versículo 6. 2026 está aqui. Atenção, muita atenção. 2026 está aqui. Revelando a igreja de Tiatira, capítulo 2, versículo 26, que em 2026 vamos fazer a leitura, mas agora aqui está dizendo, capítulo 2, versículo 26, capítulo 2, versículo 26, 2 e 6, capítulo 2, 4, 10. O capítulo 2, versículo 26, revelou o capítulo 10. J10. J10 e versículo 5. J10J é 5. J diz, no capítulo 10, escute bem, atenção, muita atenção, para não se confundirem. Muitos, milhares e milhares estão ouvindo eu fazer esta interpretação, mas muitos talvez não compreendam. Capítulo 10, capítulo 10, vi um outro anjo vigoroso descer do céu, revestido de uma nuvem e com um arco-íris em torno da cabeça, e o seu rosto era como o sol, e as pernas como coluna de fogo.
Aqui, J capítulo 10 é versículo 5. E no versículo 5, que está aqui, então o anjo que eu vira de pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu. J capítulo 10, versículo 5. J capítulo 10, versículo 5 está aqui. Capítulo 2, versículo 3. Capítulo 2, versículo 3. Vocês estão vendo aqui o Z revelado aqui. Capítulo 2, versículo 3. Z aqui. Voltamos ao capítulo 2, versículo 3. E no capítulo 10, versículo 2, capítulo 3 diz: E segurava na mão um pequeno livro aberto por dentro, e pôs um pé direito, segurava na mão um pequeno livro aberto, pôs um pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Capítulo 2 e versículo 3, Z. E no capítulo 3, ele falou, e começou a clamar em alta voz, como um leão que ruge quando clamou, os 7 trovões e razoaram. Capítulo 2 e 3. Capítulo J, capítulo 10, versículo 5, 2 e 3, a letra Z, J, Z. Aqui, J10, 5, 23Z. Já está sabendo, o capítulo 1, é o capítulo 20, versículo 20. Z para completar a letra de Jesus, 23 está na frente. Está aqui. Capítulo 20, versículo 2 e 3. Revelou 2023, que é 1º de janeiro de 2023, que já fez esta revelação. Jesus começou a governar a 1º de janeiro de 2023. E atenção, muita atenção. Voltamos aqui agora. O capítulo 2 de Tiatira, que revelou 2 e 6, 8, revelou o capítulo 8, versículo 8 e 9. Vamos ver o que foi que revelou esse capítulo, o capítulo 8, versículo 8 e versículo 9. Vejamos bem. Está aqui, capítulo 8 e o versículo 8. Então foi marcado aqui em 2026, está dizendo a igreja de Tiatira, em 2026, está marcado o seguinte: o anjo vai tocar a trombeta, e então no mar vai ser lançada uma grande montanha ardendo-se em fogo, e se transforma a terça parte das águas do mar em sangue. Versículo 9. E morre uma terça parte das criaturas viventes que têm navio, tem suas naves no mar. Capítulo 8, versículo 8 e 9. Não vou falar aqui no capítulo 10 e no capítulo 11, que o anjo vai tocar a sua terceira trombeta. Aí vocês me respondem e me perguntam: este velho falou na segunda trombeta, e a primeira trombeta não tocou, não? Tocou, meus queridos amigos. A primeira trombeta tocou e ninguém presenciou. Atenção, veja o que está acontecendo com o toque da primeira trombeta.
O anjo que tocou a primeira trombeta foi avisado em 2019, 2020, 2021. O anjo tocou a sua primeira trombeta, dizendo: tocou, isso é uma saraiva, fogo misturado com sangue, e foi lançado na terra. Foi lançado fogo com sangue na terra. E quem vai ser queimado a terça parte das árvores verde. O que está acontecendo? Os vulcões estão em erupção. A terra começou a ser incendiada em 2021. Quem está dizendo não é eu. Quem está dizendo é os capítulos e os versículos do Apocalipse. E atenção, o toque da segunda trombeta, capítulo 8 e versículo 8 e versículo 9, que revelou. Vamos fazer leitura no capítulo 8, que o capítulo 8, versículo 8 e versículo 9, revelou o capítulo 18 e o capítulo 8 e versículo 9. Vamos ver o que foi dito aqui, capítulo 18 e versículo 9. Porque não foi lançado esta montanha de fogo no mar. A água do mar, 3 partes vão se tornar sem sangue. As 3 partes vão sofrer naufrágio, vão ser desastradas as naves. Mas vamos saber a resposta aqui no capítulo 18, versículo 8 e 9. No capítulo 18, versículo 9, diz o seguinte: depois dessas coisas, eu vi descer do céu um outro anjo que tinha grande poder, e a terra ficou iluminada com a sua glória. E no capítulo 8, que está revelando, capítulo 8 e capítulo 9, assim, e por isso, em um só dia, virão sobre as pragas morte, fome, e ela será consumida no fogo, porque o Senhor Deus foi quem a condenou. E no versículo 9, capítulo 18, versículo 9, o que está acontecendo com o mar, que vai cair essa montanha de fogo no mar, está aqui no capítulo 9 dizendo: e hão de chorar e lamentar as suas causas, por causa dos reis da terra, que com elas se contaminaram e pecaram, quando avistaram a fumaça no seu incêndio. Está aqui. Então, o anjo que vai tocar a terceira trombeta é no capítulo 10, versículo 11, veja bem, e no capítulo 18, versículo 10, versículo 11. E o quarto anjo vai tocar a sua trombeta, capítulo 8 e versículo 12. E no capítulo 8 e versículo 13, veja o que fala. Bom, o capítulo, veja bem, o terceiro anjo toca a sua trombeta no capítulo 10, capítulo 8, 10 e 11. O quarto anjo toca a sua trombeta, capítulo 8, versículo 12. Que ele pode fazer leitura agora. E no capítulo 13 está dizendo, capítulo 8, versículo 13, que em 2029 vem um aviso para tocar a quinta trombeta, vai ser, o aviso vem em 2029, capítulo 9, versículo 1, a quinta trombeta. Veja bem que daqui para o comando de Tiatira, nós estamos em 2023, 2026 serão abalados. Está aqui, meus grandes amigos. Está aqui. 2026 revelou em 100 anos 2126.
2126 e 2127. Escute bem, olha aqui, revelou também, tá aqui, em Lucas revelou também, capítulo 21, versículo 25, capítulo 21, versículo 26 e capítulo 1, versículo 27. Em Lucas, olha Lucas aqui, revelou também o tempo determinado e também nos toques da terceira trombeta que está aqui. Vamos aqui em Lucas, olha aqui, meus queridos amigos, Lucas 21, capítulo 25, Lucas 21, capítulo 25, olha aqui, Lucas, capítulo 21, versículo 25, olha aqui, Lucas aqui, capítulo 21, 25, 26 e 27, que revela, Lucas também revela o fim do tempo determinado. Escute bem. Lucas, capítulo 21, escute bem, capítulo 21, versículo 25. Haverá sinal no céu, na lua, nas estrelas, na terra, aflição e angústia. Irão apoderar-se das nações pelo bramido do mar e suas ondas. Meus amigos, o mar ainda vai começar a se agitar, meu Pai, quando esses poderes serão abalados. Está dizendo no capítulo 21, versículo 26, que está no capítulo 21, versículo 26, que está revelando no capítulo 20, versículo 26, dizendo: e os homens, da agora em diante, os homens serão de medo, os homens, todos nós vamos ficar com medo, na expectativa dos males que devem sobrevir a toda a terra, e as próprias forças do céu serão abaladas. E no capítulo 21, versículo 27 de Lucas, e no capítulo 21, versículo 21 do Apocalipse, Revelação, está dizendo: então eu vi o Filho do Homem vir sobre uma nuvem e com grande autoridade e majestade. Então, meus queridos amigos, vocês sabem que em Amós, em Miqueias, haverá uma fome, não de pão e uma sede de água. É de ouvir esta palavra, vai sumir. Mas como está dito em Mateus, como está vendo Mateus, que você recebe muito bem, Mateus, o que é que diz em Mateus? Porque é um livro profético, né? Vamos falar agora sobre uma coisa muito importante. Em Mateus, vocês sabem que todos nós, é a primeira parte do Novo Testamento é Mateus. Mas vejamos bem, olha aqui uma pergunta, é um esclarecimento, que está em Mateus. Olha, Mateus, capítulo 11, versículo 12 e 13. Meus queridos amigos, escutem bem, olha, me perdoem, não é eu que estou falando. Quem está falando é o capítulo 12, é o capítulo 11, versículo 12, versículo 13, versículo 14, versículo 15, para encerrar. No capítulo 11, versículo 12, diz: desde a época de João Batista até o presente, o reino dos céus é arrebatado à força, e são os violentos que o conquistaram. Capítulo 11 e versículo 13. Porque os profetas da lei
tivemos a palavra até João. A gente faz uma metamorfose de profetizar. Não. Profecia só foi até João. Agora, se quiserem ouvir a verdade, estude e veja o que é a veracidade dos casos. Quem está falando, não é eu quem está falando, é eu que estou falando, mas quem está dizendo é os capítulos e os versículos do Apocalipse. Apocalipse. Porque quem sou eu para eu abrir um canal Francisco Ferreira, a voz da profecia. É um canal e a voz, a profecia vem dali do alfa, do tempo infindo e do tempo desenganado, né? Vem do tempo, porque Jesus foi morto no século I, ano 31, no dia 22 de abril de 2023. Ontem foi o dia do mártir da independência, Francisco Joaquim Xavier da Silva, o Tiradentes, foi morto e esquartejado na Praça de Lampadosa, Rio de Janeiro, em 1792. E ontem foi o grande feriado dele. E porque Jesus foi morto e crucificado no dia 22 de abril do ano do século 34, não guardam este grande feriado? Cai no dia do mês, cai no outro, cai no começo do mês, cai no fim. E por que não guarda a grande data do Brasil? A grande data do Brasil, 22 de abril, o dia que Pedro veio ao Brasil. E por que não guarda a data 26 de abril, o dia da primeira missa celebrada por Ferreira, que está aqui no capítulo 15, versículo 26. Pelo amor de Deus, aqui vou encerrando. Se querem dar crédito nas palavras desse nego velho, preto e feio, se inscreva nesse canal, que agora é que vocês vão compreender o que é o Apocalipse. Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Porque desde 2012, 2014, 2016, estamos no YouTube, Odisseia, dizendo tudo, aqui revela tudo. Se inscreva nesse canal e ajude a palavra de Deus, porque a Bíblia vai se acabar, mas Mateus 24:14, este evangelho tem que ser pregado em todas as nações para vir o fim. Mas o fim desse sistema de coisas, que a terra foi feita para ser habitada, 45:18. Ninguém esteve pensando toda a terra por um caso não. Aqui eu encerro, obrigado. Se inscreva no meu canal se vê que eu mereço. Mas primeiro, para primeiramente criticar, para vocês criticar este meu trabalho desse povo analfabeto, vocês têm que criticar os versículos e os capítulos. Você tem que começar a criticar do capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 22, versículo 21. Criticar os 22 capítulos e os 404 versículos. Quem está falando é eu. Agora eu digo, é mito ou é verdade isso aqui? A verdade vai começar a sair agora, porque está tudo aqui na minha cabeça, porque não estou revelando, já fui revelado, já estive a noção de tudo. E se você ouvir e sonhar o que nós vai acontecer de agora por diante,
vocês ficam tremendo. E muitos já estão começando a cavar nas rochas para fazer as suas habitações. Mas como é que pode ser até vai incendiar? As rochas vão derreter. Porque o homem acabou com o petróleo. O homem plantou vento e vai começar a colher tempestade. Obrigado. Escreva no canal Francisco Ferreira. O tempo determinado do fim, o marco deste grande fim. Determinado o fim. Capítulo 3, versículo 1 ao versículo 8. Obrigado. Neste 22 de abril de 2023 e 26 de abril do século XV, ano 1500, mais completa, está completando umas 523 anos, e daqui a 3 anos, aonde as nações vão ser abaladas. Escute bem, está escrito aqui no capítulo 2, de Tiatira, e no capítulo 26, vai ser abalado em 2026, daqui a 3 anos, vai ser abalado. Está aqui, em Lucas está aqui. Isso não é mentira. De qualquer forma, é verdade. Eu estou dizendo isso que está escrito aqui. Tá bom? Perdoe. Um beijão a cada um. Quem gostou, se inscreva. E se não gostou, critique, é a mesma coisa. O Pai sabe a veracidade. E obrigado e até a última oportunidade para eu explicar melhor capítulo 7, versículo 7, capítulo 7, versículo do grande Apocalipse, da realidade do dia Sinai. Obrigado, obrigado.